Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações a noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, e como vocês podem perceber, estamos num novo dia de semana, fazendo as nossas palestras online. A partir de hoje, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, estaremos aqui fazendo a nossa palestra online. Mudamos de dia de semana por conta das novas atividades do Jefa. Já já eu vou explicar para vocês, mas quero agradecer imensamente a todos que estão nos acompanhando aqui pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasor e também o nosso site jefasorocaba.com, onde as nossas palestras também são transmitidas, também vão ficar lá armazenadas, inclusive as palestras presenciais que já estamos fazendo no nosso centro estarão lá no nosso site. O pessoal vai poder acompanhar, vai poder assistir, vai poder rever alguma palestra que não tenha assistido pessoalmente ou no dia que foi exibida. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que estão nos acompanhando, e conto agora com vocês todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, aqui nos nossos canais de transmissão online do Jefa Sorocaba. Vamos iniciar então a nossa palestra de hoje, fazendo a nossa prece de abertura. Então, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, do nosso trabalho, que eles estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão aqui nos assistindo, aqueles que forem assistindo em outro momento em que a palestra foi ao ar, pedindo desde já que eles envolvam com muito amor e muita luz também a nossa companheira Ivani, que temos a honra de receber aqui na noite de hoje, como a nossa primeira palestra de terça-feira. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos os irmãos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como eu falei, hoje é a nossa primeira palestra de terça-feira, mudamos o dia das nossas palestras online, justamente pelas nossas novas atividades aqui do Jefa. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Então, todas as terças-feiras agora, às 8 horas da noite, a nossa palestra online, com transmissão aqui pelo YouTube e pelo Facebook. Outra mudança que já fizemos também, nas vibrações à distância, Então, a palestra online, terça-feira às 8 da noite, transmissão aqui YouTube e Facebook. Nossas vibrações à distância também mudaram de dia, antes era de quinta-feira, junto com a palestra online, agora é de quarta-feira, às 9 horas da noite, da mesma forma que fazíamos antes. O pessoal manda pra gente os dados, do animalzinho, ou se for vibração para o humano, também é só mandar pra gente pelo nosso WhatsApp. A gente faz aí as vibrações às quartas-feiras, então, mudamos de dia aí para adequar aí as nossas novas atividades. Nossa atividade de quinta-feira também mudou de dia, atividade presencial de quinta-feira também mudou de dia, então agora é das 5 da tarde até as 7 horas da noite, justamente para emendar aí com o horário da nossa palestra presencial. Tivemos na última quinta-feira a nossa primeira palestra presencial lá no centro. Aliás, quero agradecer imensamente a todos que compareceram, todos que foram lá prestigiar a nossa primeira palestra. Então agora todas as quintas-feiras às 7 horas da noite nós teremos a palestra presencial. Essas palestras, elas serão gravadas lá no nosso centro também, de repente o pessoal que não puder ir assistir presencialmente, e nós disponibilizaremos o vídeo dessas palestras nas quintas-feiras, no horário em que nós fazíamos as palestras online. Então o pessoal não vai ficar 100% órfão das palestras na quinta-feira. Nós vamos exibir as palestras que nós gravamos na quinta-feira anterior, na quinta-feira seguinte, às 8 horas da noite, A palestra será gravada então e vai ser disponibilizada na quinta-feira, posterior à exibição dela lá no nosso centro. Então, fiquem tranquilos que de quinta-feira, de uma certa forma, vocês vão continuar tendo palestras aqui, mas serão as palestras gravadas lá no nosso centro. O que não mudou nessas nossas atividades, nessas nossas novas atividades, o trabalho de assistência espiritual aos animais, no primeiro e terceiro domingo do mês. Continuamos com o agendamento, por conta do nosso espaço físico. A gente continua fazendo o agendamento do nosso trabalho. Então, tivemos, inclusive, no último domingo, o nosso trabalho do primeiro domingo de março. Próximo trabalho agora é dia 19 de março, então fica aí o convite para o pessoal poder se programar, poder fazer o agendamento certinho do nosso trabalho presencial no domingo. Então, primeiro e terceiro domingo do mês, tem aí a necessidade de fazer o agendamento lá no nosso site, jefasorocaba.com. Continuamos, então, do mesmo jeito, no primeiro e terceiro domingo do mês, fazendo o trabalho presencial lá no nosso centro. Aqui, como eu falei das palestras, aqui é a nossa relação de palestras, olha só que bonito. Palestras online, palestras presenciais. Então teremos aí agora de terça-feira às 8 da noite
palestra online e toda quinta-feira presencial às 7 horas da noite lá no nosso centro. Fica o convite então para a próxima quinta-feira, né, dia 9 de março, a nossa próxima palestra online. No dia do trabalho dos animais, né, no primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos a nossa cantina do Jefa com produtos ali à venda, doces, salgados, né, sempre e outros produtos relacionados aos animais. Temos ainda os livros com a temática dos animais, livros, as obras básicas da doutrina espírita. Os livros, eles podem ser adquiridos também nas quintas-feiras, tá? Só a cantina, que a gente faz só no dia do trabalho dos animais, né, no primeiro e terceiro domingo, mas os livros eles podem ser adquiridos na quinta-feira também, né, no dia da nossa palestra presencial, dos nossos atendimentos. Então, só conversar ali com a gente no dia, na quinta-feira. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos sempre, né, de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter aí as nossas despesas em dia, né? Sempre falo aqui que um centro espírita ele tem despesas assim como na nossa casa, no nosso lar terreno, né? Os espíritos nos ajudam na parte espiritual, mas a parte material é a gente que tem que correr atrás, a gente que tem que fazer a nossa parte. Então eu agradeço sempre, né? Faço sempre questão de agradecer o pessoal que nos ajuda, que contribui aqui com o Jefa Sorocaba. Bom, hoje, como eu falei, nossa primeira palestra de terça-feira, então nada mais justo que convidarmos uma pessoa mais do que especial para a gente. Vou colocar aqui na tela, nossa amiga Ivani Lima, comunicadora da Rádio Boa Nova, do programa Nossos Irmãos Animais, minha amiga querida, sempre está aqui estava sempre aqui com a gente de quinta-feira e agora, se Deus quiser, estará com a gente também nas terças-feiras, ao vivo ou gravado, né, dependendo das circunstâncias. Ivani, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo agora às terças-feiras aqui no Jefa Sorocaba. É uma honra, Wilson. Boa noite a você, boa noite a todos, né, os nossos queridos companheiros aí de jornada. Né? É uma honra, Wilson. Desejo todo o sucesso do mundo para você, para sua equipe, e que esse trabalho aí renda cada vez mais consolo, não só para os humanos, como para os animais também, né? Deixa eu abrir meu microfone, senão o pessoal não vai ouvir. A gente sempre brinca, né, que os animais, lógico, são amparados, né, por todos nós, mas por trás de um animalzinho tem sempre um ser humano e também, né, também os seres humanos têm as suas necessidades, têm as suas dificuldades aí. Então nós, como somos um centro espírita, né, antes a gente era um grupo que atuava em outras casas espíritas, então por isso também nós ampliamos aí as nossas atividades e agora temos as atividades também voltadas para os humanos nas quintas-feiras. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder receber as pessoas também de quinta-feira lá. Mas, claro, sempre, né, com o nosso trabalho dos animais como nossa grande prioridade, como a nossa grande meta. E a gente agradece, né, sempre o apoio de todos. E, claro, agradeço suas palavras aqui. Sei que são sempre sinceras e a gente agradece, nós, enquanto grupo, agradecemos as suas vibrações também pela gente, Ivani. É sempre muito Não, com importante certeza. receber o apoio dos amigos. Não, com certeza, Wilson. Você já sabe que eu não misturo as coisas, né? E você é um dos únicos grupos que eu realmente divulgo, grupos que eu acredito, né? Eu já falei aqui, eu sou muito crica, né? Eu fui criada numa casa, né, fundada por Herculano Pires, e que eu vou falar também sobre isso hoje, que é uma casa muito séria em relação ao espiritismo, né? E quando a gente leva o espiritismo a sério, ele é o consolo prometido por Jesus de verdade, né? E a gente não precisa recorrer a fenômenos e a fantasias para poder se consolar. A própria doutrina já faz isso, né? Sem Então dúvida. é uma honra, Wilson, não só pela amizade, mas pela credibilidade que eu tenho nesse grupo, no Jefa Sorocaba, né? Senão eu não estaria aqui. Por isso que eu faço o que eu posso e o que eu não posso para poder estar com vocês e poder contribuir de alguma forma. Como você sempre disse, são grupos com irmãos, você também dá palestras para a gente, né? Então, é uma honra, né? Estar com vocês aí. A honra é toda nossa. Bom, você falou em seriedade, né? Falou em espiritismo. A gente sabe, né, que o espiritismo sério, o espiritismo comprometido com a verdade, ele tem que ser sempre transparente, tem sempre que primar pelas informações coerentes, né, principalmente. E a gente sabe que mediunidade é algo que faz parte do espiritismo. Não foi inventado pelo espiritismo, não foi Kardec que inventou as comunicações com os espíritos. Isso sempre existiu, né, ao longo da história.
O que o Kardec fez com a ajuda do plano espiritual foi catalogar, foi codificar tudo isso, né, de uma forma de simples entendimento, né, de fácil acesso às pessoas. E a gente sabe que estudar a mediunidade é estudar o espiritismo sério, o espiritismo honesto. Então, o tema de hoje acho que é mais do que propício, né, para a gente falar a respeito, não só a mediunidade nos humanos, mas também em relação às questões relacionadas aos animais. Porque tem muita gente que mistura as coisas, né, Ivani? Então, acho que será muito relevante, né, trazer esse esclarecimento para o pessoal que está nos acompanhando. Então, por favor, pode começar aí com as suas explicações, com todo o conhecimento que você tem a respeito, muito mais do que eu, inclusive. Então, tenho certeza que será muito Nós esclarecedor para todos nós, a começar por mim, tá? Eu falo por mim também. E falando de Herculano, o Wilson Herculano já disse uma vez: aqui nesse mundo somos todos aprendizes, mestrados lá no plano espiritual. Nós aprendemos uns com os outros, por isso vivemos em sociedade, Wilson. Sabe, às vezes uma pessoa que nunca esteve no espiritismo te ensina mais sobre a doutrina do que alguém que a gente, né? São as nuances da vida que a gente não pode fechar as portas nem os olhos, as portas nem os olhos nem o coração para aprender, seja com quem for, né? Toda religião é boa se ela for levada para o bem. A gente sabe disso. Qualquer religião, né? Mas o o espiritismo tem uma particularidade que é a única realmente que fala, né, da reencarnação, de mediunidade, né, das peculiaridades da mediunidade que são tão sérias e graves ao mesmo tempo, são importantes, né? Então, por isso, a gente já falou sobre a questão da mediunidade nos animais outra vez, mas eu estou trazendo, até falei para você que eu queria trazer esse tema novamente, porque ainda hoje, né, nos últimos tempos, nas últimas semanas, na última semana, ainda vem dúvidas, né? E a gente nós temos a obrigação, né, Wilson, de trazer o que a doutrina nos ensina, né? Não é pensamento nosso, né? Tanto é que sempre que eu estou com você, eu trago as fontes, né, da doutrina. E eu queria começar, Wilson, falando da questão da mediunidade nos humanos, o quanto isso é sério, né? Nós sabemos pela teoria no Espiritismo que a mediunidade é o meio de comunicação no plano físico com o plano espiritual. E como dizia Chico, nós funcionamos como se fôssemos telefone. E o telefone toca de lá para cá. Não somos nós que decidimos nada, né? Então, nós precisamos, primeiro, né, entender o que é a mediunidade e a seriedade que a mediunidade deve ser levada, né? Por exemplo, existe vários espíritos e espíritas, né, como Chico Xavier, por exemplo, que tinha mediunidade de tudo, né? Nós temos vários tipos de mediunidade: psicografia, de psicofonia, de audiência, vidência, tipografia, são vários tipos de mediunidade, né? E o Chico basicamente possuía todas elas. E se a gente for vasculhar, como muitos já sabem e conhecem a vida pessoal do Chico Xavier, sabe que ele era o mesmo dentro e fora de um ambiente espírita, né? E isso, com certeza, facilitava a comunicação dos espíritos. O Marcel Benedetti ele dizia assim: para que nós possamos ajudar o plano espiritual, nós temos muitas vezes que melhorar o nosso arquivo mental. Por exemplo, se eu tenho um pouco de conhecimento da doutrina, é lógico que os espíritos vão preferir a mim do que um outro que não tenha, porque fica mais fácil para eles. É menos complicado, né? Se nós melhoramos ainda mais o nosso arquivo mental com os estudos, fica ainda mais fácil para os espíritos se comunicarem conosco, através de nós. Então, a mediunidade exige estudo, a mediunidade exige um bom comportamento, né? O espírito bom pode se comunicar através
de um médium ignorante, de um médium agressivo? Até pode, mas não é a prioridade para eles. Eles vão preferir quem tenha um bom comportamento, pelo mesmo motivo que eu falei, fica mais fácil. Então, assim, é muito difícil que um médium agressivo, um médium que não estude, um médium que seja uma coisa num lugar e outra em outra, né? Vamos falar da língua portuguesa, que sejam falsos, né? Não, eu não vou me abster aqui, Wilson, de dar nome aos bois, né? Que sejam hipócritas, vão obter boas comunicações. É muito difícil, a não ser que o espírito queira provar de uma forma cabal o que ele está dizendo. Porque, senão, eles vão, como disse, dar preferência a outros tipos de médiuns mais condizentes com eles, que é aqueles que estudam, que têm um bom comportamento, que têm um bom coração, umas boas atitudes, né? Então, a gente percebe, Wilson, que muitas vezes, pela falta de estudo, pela falta de compreensão da doutrina, né? Eu sempre disse aqui que o espiritismo, no meu ponto de vista, na minha visão, é uma doutrina de lógica e de bom senso. Então, é uma questão de interpretação de texto, não é uma questão de novidade, não é uma questão de você achar as coisas e aquilo ser verdade. A doutrina não dá esse espaço, né? Então, eu trouxe aqui hoje, Wilson, alguns pontos de vista de como ser espírita, principalmente na visão do Herculano. E o Espiritismo trouxe para nós também os cuidados que a gente deve ter com a mediunidade, porque senão nós vamos ser um alvo muito fácil de enganação e de mistificação também. Como eu cresci na casa do Herculano, né, Wilson, eu tenho algumas coisas assim que eu sou muito crica de verdade, né? Mas por coisas que eu aprendi dentro da casa e também com o Marcel. O Marcel, para quem conheceu o Marcel Benedetti, sabe que ele era uma pessoa bondosa, sabe que ele era uma pessoa calma, tranquila, extremamente tímida, uma pessoa extremamente tímida, mas quando se tratava do espiritismo, ele era implacável, né? Ele não aceitava muitas coisas, porque ele defendia e era leal com o espiritismo. E fã do Herculano também. Então, tem algumas coisas do Herculano que eu gravo até hoje, sabe, Wilson? Olha o que ele diz sobre o que é ser espírita, né? Ele fala assim que todo espírita consciente de suas responsabilidades humanas e doutrinárias está no dever intransferível de lutar contra essas ondas de poluição espiritual que pesam na atmosfera terrena. Olha só que frase fácil, né? Forte, né, Wilson? Ele fala: ninguém tem o direito de cruzar os braços em nome de uma falsa tolerância que os levará à cumplicidade. Para comer o pão da verdade é necessário dos dentes do bom senso. Como ele era poeta, ele sempre terminava alguma coisa com a poesia, né? Ele fala, as obras de Allan Kardec são um alicerce irremovível da terceira revelação. O codificador desempenhou a sua missão terrena de maneira mais completa possível. O verdadeiro espírita deve ter ou esforçar-se continuamente para ter o conhecimento completo da codificação kardeciana, orientando-se por ela no movimento espírita, como o marinheiro se orienta pela bússola em alto mar. Então, veja bem, né, Wilson, levando isso em consideração, a gente percebe que muitos, infelizmente, né, eu não posso aqui me abster de falar isso, acreditam em fantasias, por desconhecimento, por desespero, por dor, né? E muitas vezes se deixam levar por isso, porque às vezes aquelas fantasias que escutam, aquelas fantasias que veem, aqueles fenômenos
todos cheios de teatro, os consola. Mas isso, muitas vezes, é um consolo falso, que um dia vai chegar a verdade e vão ter que dar de cara com uma verdade de que foram enganados. Porque um dia isso chega, Wilson. O Herculano dizia, aliás, eu não me lembro se exatamente foi Herculano, mas a verdade tem sua própria força, né? Então, assim, nós, né, como espíritas, muitas vezes, né, a gente pensa duas vezes, muitas vezes, antes de, mesmo que de forma indireta, magoar alguém por dizer a verdade, né? A gente não quer isso, não, Wilson. Às vezes a pessoa está tão feliz e a gente não quer. Mas às vezes é necessário, né? E para encerrar, eu quero passar um pouquinho a bola para você. O Herculano fala assim: ser espírita, portanto, é viver o espiritismo para todos os instantes da nossa curta existência na Terra. É praticar, enfim, o espiritismo não apenas nos recintos dos centros ou no convívio dos confrades, mas em toda parte em que nos encontremos, na rua, no trabalho, no lar, na solidão dos próprios pensamentos. Por que ele dizia isso? Veja bem, ele escreveu isso na década de 70, Wilson. Ou seja, faz quase 50 anos atrás, né? Então, veja bem, já existiam essas coisas. Então, a gente percebe que existe um ser, muitas vezes, dentro da casa espírita e outro fora, que é um outro problema. Então, tudo isso, na hora de se analisar uma comunicação, uma psicografia que a gente recebe, deve ser levado em consideração, tá? Porque se a gente levar em conta que os espíritos bons, eles não aceitam isso, eles são espíritos honestos, sinceros, verdadeiros. Então, eles, na maioria das vezes, como eu disse, vão usar médiums assim também, quando tem alguma verdade, quando tem alguma coisa a passar. E outra coisa, eles usam vários médiums diferentes. Por quê? Para dar justamente a veracidade daquilo que eles estão falando, né? Então, eu não sei o que você pensa disso, Wilson, mas eu estou tentando trazer aqui, meio como advogado do diabo, né? Mas trazer aqui as considerações do Espiritismo para que a gente possa não só melhor entender a doutrina, como melhor identificar. Nós somos enganados o tempo todo, né? Até por pessoas vivas e também por pessoas mortas, e muito mais por pessoas mortas, né? Falando português, claro, pelos desencarnados, porque a gente não está vendo. Então, o médium, que é muito orgulhoso, né? Vaidoso, que só a sua casa espírita é a melhor do mundo, né? Que só os espíritos que trabalham na casa que ela trabalha é que são os melhores, né? Aqueles médiuns que acham que a agressividade, por exemplo, como eu já ouvi, é um fator positivo, não, jamais, porque os bons espíritos não são agressivos, gente, jamais. E eles jamais impõem nada a ninguém, jamais. Porque eles, primeiro, entendem a nossa inferioridade, e, segundo, eles nos ajudam a evoluir, eles não impõem essa evolução de forma alguma. Não é isso, Wilson? Só abrir o microfone aqui. Exatamente, Ivani. Acho que a gente tem que, todos que estudam o Espiritismo, todos que estão entendendo um pouquinho do Espírito, tem muita gente que está nos assistindo que às vezes nem é espírita direito, está começando na doutrina, né? É muito importante utilizar-se do bom senso, que foi uma das prerrogativas de Kardec quando escreveu as obras básicas da doutrina. Né? E tem uma passagem, esses dias mesmo eu fiz uma palestra que eu usei um trecho do Livro dos Médiuns, uma mensagem de Erasto, que é super conhecida, né, no meio espírita, que é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque uma mentira, contada diversas e diversas vezes, entre aspas, ela se torna uma verdade no meio popular, ou no imaginário das pessoas. Aquilo cria, né,
uma atmosfera extremamente perigosa. Porque Exato. a boa notícia, infelizmente, ela não é propagada com a mesma velocidade que uma notícia não tão boa. A gente vive isso, a gente viveu isso recentemente, né, da propagação de notícias falsas. Ah, mas eu recebi no grupo do WhatsApp da família. Ah, mas eu recebi de uma pessoa que eu confio. Ok, você recebeu de uma pessoa que você confia. O problema não é a pessoa que você confia. O problema é da onde surgiu aquilo. Essa pessoa que você confia também deve ter confiado numa outra, que confiou numa outra e, enfim, e aquilo se torna uma bola de neve e cai justamente nesse trecho do livro dos médiuns, né? Que é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E isso, Exatamente. né, e isso não é só em relação às coisas espirituais. Como eu falei, a gente vivenciou isso e ainda tem os resquícios disso na nossa sociedade hoje, de pessoas que propagam mentiras com, com, a, com os intuitos dos mais variados possíveis, e aqui não cabe a gente discutir isso, mas temos que ter o bom senso e a razão sempre. E é o que eu falo sempre, Ivani, principalmente quem se diz espírita. Nós não somos melhores do que ninguém, o espiritismo não é a melhor das religiões, como você falou, todas as religiões são boas, o problema são as pessoas que dirigem essas religiões. Os espíritas, os católicos, os evangélicos, existem pessoas boas e ruins em todas as religiões. Então, Sim, sim. mas nós, enquanto espíritas, apesar de não sermos melhores do que ninguém, nós temos na nossa mão uma ferramenta que talvez as outras não tenham, que é o conhecimento que liberta. Kardec, como um pedagogo que era, nos deixou o conhecimento para refletirmos, para analisarmos, para termos o bom senso, para termos a fé raciocinada e utilizarmos isso no nosso dia a dia, não apenas nas casas espíritas. Então, quando a gente recebe uma informação, seja ela mediúnica ou não, vamos analisar se aquilo tem fundamento ou não. Se é mediúnica, mais ainda, né? Da onde veio isso? Foi de um centro espírita? Não foi de um centro espírita? Se foi de um centro espírita, aquele médium, né? É um médium sério ou não é um médium sério? Eu vou citar aqui um exemplo, Ivan, que não tem nada a ver com animais, mas só para ilustrar. Isso já faz um bom tempo e, inclusive, o dirigente da casa onde eu frequentava, eu falei isso para ele, ele não gostou muito, mas enfim, né? Faz parte. Teve uma época que surgiu uma mensagem, uma suposta psicografia, de um menino que tinha sido arrastado por um carro no Rio de Janeiro. Isso já faz mais de 20 anos isso. Teve um sequestro ali e o menino foi arrastado e morreu. Eu esqueci agora o nome do menino. Passou-se um tempo, surgiu uma mensagem, supostamente psicografada por ele, dizendo que ele morreu. A mensagem veio de um centro espírita, ou teria vindo de um centro espírita, consolando os pais e até as pessoas, né, que conheciam ele, que ele tinha desencarnado daquela forma, porque na época de Jesus, na época da perseguição aos cristãos, ele arrastava os cristãos com bigas, né? Pegava os cavalos e arrastava os cristãos e muitos morreram dessa forma e por isso ele morreu dessa forma. Até aí, a gente até pode entender que, né, isso a gente sabe que às vezes é possível, né? A gente sabe que muitas vezes a gente sofre, né, alguma coisa que fez outro sofrer, mas para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Mas passou-se um tempo, o centro espírita do qual teria vindo aquela mensagem desmentiu que aquela mensagem tinha vindo daquele centro espírita. Só que até aí, isso numa época que a internet ainda não tinha assim essa velocidade da informação. Não tinha WhatsApp ainda, só para vocês terem uma ideia. Né? Era tudo na base de e-mail, de sites, enfim, não era tão fácil como é hoje, né, a propagação das mensagens. E aquilo acabou se tornando, olha que beleza, né, como é a doutrina espírita, como é a lei de ação e reação. Só que quando surge a mensagem do centro espírita desmentindo que foi a mensagem vindo dali, você já tem que ter um pé atrás. Falei, peraí, isso tem a ver ou não tem a ver? Isso tem fundamento ou não tem? Então, acho que para ilustrar essa nossa conversa, Ivani, temos que ter cuidado sempre. Receber uma mensagem de um parente, de um amigo desencarnado, sabe, se não tiver alguma coisa ali que faça sentido, sabe, não é desconfiar de tudo, não é desacreditar de tudo, mas tenha bom senso, principalmente. Veio da onde? É confiável o lugar que veio? A pessoa que te mandou isso, qual era o interesse dela em mandar isso para você? Porque a gente sabe que, infelizmente, né, às vezes por trás de uma aparente amizade, de uma aparente atitude bondosa, às vezes tem alguma coisa ali por trás que a gente não percebeu no primeiro momento, né, Ivani?
Não, exato, Wilson. Essa é a beleza da doutrina espírita que nos dá os meios de identificar, né, as mensagens. Então, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, já a gente vai chegar nos animais, que é o foco de hoje. Mas, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz alguns. Vale a pena, gente, ler todo esse capítulo, pelo menos, que são os falsos profetas da erraticidade. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. E nesse capítulo, ele já começa assim: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Como é que a gente vai provar? Né? Gente, alguns detalhes que dependem de estudo, né? Mas eu vou passar algumas coisas para vocês aqui. Por exemplo, como que a gente identifica? Um espírito bom, gente, jamais interfere na vida material. Jamais. Um espírito bom jamais vai entrar em detalhes da vida espiritual, porque isso vai interferir nas nossas escolhas. E os espíritos bons não interferem nas nossas escolhas, porque senão nós vamos perder os méritos das nossas ações. E com isso nós não vamos evoluir. Se eles interferem, como a gente já viu, eu já vi, o espírito mandou pôr a cor da parede de tal cor aí, porque isso ajuda no passe. Mandou ter uma sala de UTI, a outra sala de passe, a outra sala de tratamento para humano, a outra sala de tratamento para animal. Né? Gente, os espíritos não fazem isso. Primeiro, numa casa espírita não existe um espírito só cuidando da casa, são vários. É uma equipe. Não é um só que manda na casa. E, além de tudo, quem tem que tomar as decisões materiais é quem ainda está no corpo físico. Os espíritos nos ajudam nas questões morais, eles nos ajudam, né, nas questões espirituais, jamais interferem na matéria. E não sou eu que estou falando, olha aqui o que ele diz aqui, no item Contradições e Mistificações, no livro dos Médiuns, capítulo 27, sobre as mistificações. Ele fala assim: os espíritos não estão incumbidos de vos instruir-vos nas coisas desse mundo, mas de vos guiar com segurança naquilo que vos possa ser útil para o outro. Qual outro mundo? É o mundo espiritual, né, gente? Quando vos falam das coisas daqui é porque consideram isso necessário, mas não porque eu pedisse. Ou seja, não é a gente que manda, gente. São os espíritos, de acordo com o que eles sabem. Gente, os espíritos superiores, a própria palavra já diz, são superiores a nós. Portanto, a gente tem uma visão muito pequena, quase mínima daqui, das coisas que acontecem. Eles não, eles têm uma visão completa, porque já são espíritos, né? Portanto, eles têm uma maneira melhor de ajudar. E ele continua: se quiserdes ver nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, olha o que ele diz, gente, então sereis mistificados. Né? Eu vou parar nessa parte aqui, Wilson, e vou, para a gente começar da parte do outro assunto, outro... Ivani, só um adendo. Geralmente, todas as palestras que eu faço, assim como você, eu também coloco a fonte, né, da onde eu estou falando aquilo. E aí, às vezes eu falo algumas coisas, você percebe, né, dependendo, né, do que você está falando, você percebe uns olhares, né, meio esquisitos, né, na plateia, né? Eu falo: olha, vocês querem que fiquem bravos com alguém? Fiquem bravos com quem escreveu. Normalmente eu uso o Kardec. Fiquem bravos com ele, não sou eu que estou dizendo. Então, quem está nos assistindo aqui, não fiquem bravos com a gente, com a Ivani. Foi o Kardec, foram os espíritos que escreveram através de Kardec. Então, se o Kardec, né, se as obras básicas da doutrina não tiverem um mínimo de aceitação entre os espíritas, então, pelo amor de Deus, então, por favor, mudem de religião. Se alguém é contrário àquilo que a gente está falando aqui, não a gente apenas está replicando aquilo que os espíritos disseram por Kardec, então, por favor, mudem de religião, porque a gente não tem que ficar bravo com a gente, tem que ficar bravo com o que o Kardec escreveu. Exatamente. Se você não concorda com o que o Kardec escreveu, então tá na religião errada, né, Ivani? Exato. Não, a gente precisa ter alguns cuidados, não é mesmo? E, assim, a parte do evangelho está ainda, ele fala assim, os meios de reconhecer
os espíritos, né? Como é que a gente sabe se o espírito é bom ou mal? Ele fala assim: os espíritos da ordem que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Olha o que ele diz, gente. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como os conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Ou seja, a casa espírita que um espírito manda, gente, aquele espírito não é bom, é enganador. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom, gente? E aí a gente vê... Não fiquem bravos com a Ivaninha, então, pelo amor de Deus. Não, e assim, o Wilson, eu acho que eu sempre tive em mente que o verdadeiro amigo é aquele que nos fala a verdade. E que se a gente está sendo enganado, que ele nos alerte sobre isso. Mas se mesmo assim a gente quiser seguir nesse caminho, aí a decisão é nossa, né? Mas a obrigação da gente é falar. Né? Recentemente eu fui dar uma palestra, Wilson, como eu estava te contando antes da gente começar, e assim, quando eu perguntei, os animais podem dar comunicação? Me responderam, podem. Aí, como que você faz se no meio de uma palestra a pessoa está na sua frente e fala isso, e você sabe que não é verdade? Você tem que alertar. Não tem outro jeito. Então, assim, e a gente fica numa posição, e eu estou numa posição, principalmente por causa da rádio, né? E a minha posição pessoal mesmo, tá? É meu isso. A gente não pode permitir que uma inverdade da doutrina seja levada adiante. Se não quer acreditar em mim, na doutrina, cada um decide o que quer. Mas a gente não pode deixar passar. E eu fui obrigada, né, a até não ser indelicada, não é isso, mas a falar, o senhor me desculpe, mas eu não posso concordar com o senhor, porque não é isso que a doutrina nos traz. E falei para ele justamente sobre essa passagem do livro Mediunidade nos Animais, em que Erasto fala assim, quando ele explica por que os animais não podem dar comunicação, né? Sabeis que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento a forma sensível e apreensível para vós. Ele está falando do médium humano aqui, tá? É com auxílio dos próprios materiais que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Ou seja, mesmo a gente sendo humano, né, tendo cérebro, né, condições de racionalidade, de decidir entre o bem e o mal, mesmo assim, a gente ainda traduz os espíritos de forma vulgar. E ele continua, pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Não obstante, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, chegam mesmo a adivinhá-lo. Sim, diz o Erasto, os animais amestrados compreendem certos pensamentos, mas acaso já os vistes reproduzi-los? Não estou falando repetir, né, como o papagaio repete, mas repetir o pensamento, não as palavras, né? É isso que ele está falando. Não. Conclui, pois, que os animais não podem servir-nos de intérprete. Ou seja, os animais não podem dar comunicação. Além de tudo, gente, eles não têm linguagem articulada. E isso que a gente tenta fazer com eles é uma tortura para eles. Por quê? Porque nós estamos exigindo dos animais uma responsabilidade que eles não têm e que nem devem ter na condição que eles estão. Nós devemos fazer de tudo para que eles sejam felizes, né? Nós devemos fazer de tudo para que eles tenham uma vida saudável, uma vida leve, né? Quem tem que mudar somos nós, né? O Wilson acompanha as nossas lives lá no Grupo Irmãos Animais. Há quanto tempo você não me vê falando sobre isso, Wilson? Né? Que a gente tem que mudar a nossa condição, nós temos que mudar as nossas vibrações, nós, seres humanos, para tornar a vida dos animais melhores do que eles têm. Para não fazer da vida deles um inferno, como a gente faz. Né? E como cair barchútil, com as nossas vibrações, eu quero dizer, pesadas, muitas vezes, que a gente tem. Né? Então, muitas vezes, a gente acaba tornando a vida dos animaizinhos infelizes, a gente acha que o simples fato de dar comida, veterinário, e beijar de vez em quando é suficiente. Não é, gente. Nós temos que dar condições emocionais para eles, nós temos que dar condições psicológicas,
e não transformar a vidinha deles num inferno emocional, num inferno psicológico, com uma casa que tem brigas, uma casa onde a gente atrai uma série de espíritos infelizes para perto de nós, de acordo porque o nosso comportamento não é bom, ou porque a gente trai a doutrina espírita sendo péssimos médiuns. Essa é a realidade, né? Wilson, peço desculpas aqui, mas eu não posso ficar quieta com algumas coisas, né? Não, você tá em toda a razão, Ivani. Acho que a gente tem que primar pela verdade, né? Eu sei que às vezes É, a gente até estava conversando sobre isso, né, antes de começar a nossa live aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com aquilo que a gente ouve, né? Se às vezes alguém vem contar alguma coisa pra gente, né? Puxa, aquilo me consolou, ok, mas talvez, né, num primeiro momento você apenas ouve aquilo que a pessoa está dizendo, mas em algum momento, né, a gente vai ter que trazer para ela o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Se a pessoa não é espírita ou não acredita no espiritismo, aí tudo bem. Aí nem vale a pena você chegar para a pessoa e falar. exato, Mas a partir do momento que a pessoa te procurou, sabendo que você é espírita, ou procurou a casa espírita ao qual você frequenta, ao qual você trabalha, e foi ali em busca de um esclarecimento à luz da doutrina espírita, aí sim é nossa obrigação, em algum momento, talvez não no primeiro momento, mas em algum momento, a gente levar a verdade para essa pessoa, e aí o que ela vai fazer com essa verdade, se ela vai continuar acreditando numa mentira que ela recebeu, ou em alguma coisa que não seja tão coerente assim, aí o livre-arbítrio dela e a gente tem que respeitar isso. Né? Então, exato. nós, enquanto, né, falo por mim e por você, que também é dirigente de casa espírita, de um grupo espírita, né, nós temos esse dever moral, esse dever espiritual também, de levar às pessoas o esclarecimento e o conhecimento, que é o que a gente faz aqui nas nossas lives, sempre fizemos aqui, né, ao longo desses 3 anos. Agora vamos começar a fazer também nas nossas palestras presenciais, né, com temas espíritas, nos domingos de atendimento dos animais, mas é levar a informação daquilo que a gente acredita, daquilo que o Espiritismo nos traz. Se a pessoa acredita naquilo ou não, por mais que a pessoa tenha ido no centro espírita, se aquilo vai fazer sentido para ela ou não, aí é da pessoa, aí a gente não pode interferir nisso. Né? Mas Exato. é nosso dever, sim, levar a informação de qualidade, a informação transparente. Olha, o Espiritismo diz tal coisa. Um exemplo prático aqui que todo mundo acho que já em algum momento já ouviu a gente falar aqui. Questão de alma grupo. Ah, alma grupo existe? O Espiritismo não acredita em alma grupo. Outras correntes filosóficas até acreditam, mas o Espiritismo não. Então, isso é um dos exemplos que a gente está dando aqui. Questão da mediunidade dos animais. Ah, animal pode ser médium? Não. Ele pode perceber espíritos na casa? Aí é outra história. Aí é outra coisa que imagino que você vai falar também. Mas Exato. o cachorro chegar pra gente, o cachorro, o gato, seja lá o que for, chegar pra gente e falar, olha, tô vendo alguma coisa aqui, peraí, tenha cuidado com isso. Ou, olha, o seu cachorro tá falando pra mim que tá acontecendo isso, isso e aquilo. Muito cuidado com isso. Principalmente se a pessoa que está falando isso for espírita. Se a pessoa não for espírita, está fazendo isso, sei lá, por algum outro motivo, aí a gente até releva no sentido assim de não dar a devida importância e a pessoa segue a vida dela. Agora, uma pessoa que se diz espírita, ter determinados comportamentos, como às vezes a gente vê por aí, isso é muito grave, isso é muito sério e é isso que a gente tenta trazer aqui de Exato. esclarecimento, né, Ivani? Não, exato, Wilson. Então, a gente sabe que não só os animais não são médiuns, como também não podem dar comunicações. Né? Repito, nós não podemos atribuir aos animais uma responsabilidade que eles não têm que ter, que é uma responsabilidade nossa. A mediunidade serve para nos ajudar e também para ajudar os outros. Não é para satisfazer a nossa curiosidade. Não é para isso a função da mediunidade, né? A mediunidade serve para nós por uma questão de solidariedade entre todos nós. Por quê? Através da mediunidade se ajuda espíritos infelizes, com sessões de desobsessão, que é onde existem as comunicações de espíritos que não sabem que morreram, espíritos que estão envoltos em muita ódio, muita raiva, né? Serve para nos ajudar, por quê? É a oportunidade que nós temos de fazermos de um inimigo um amigo no futuro. Ajuda os espíritos, eles saem daquela condição ruim e passam a viver uma nova vida, quando eles compreendem aonde estão, quando eles compreendem o que são e a função deles para o futuro, que é a melhora espiritual, né? Serve de consolo, porque nós sabemos que através da mediunidade nós podemos sim até ter notícias dos nossos animais, notícias de parentes queridos,
mas que venha de forma natural. Porque quando nós entramos em desespero, Wilson, nós somos uma presa muito fácil para a espiritualidade inferior. E não sou eu que digo, vou falar agora, também no livro dos médiuns, é a orientação de Kardec. Vejam bem, o que ele fala? No livro dos médiuns, no capítulo 25, das evocações, item 283, evocação de animais. Evocações de animais. O item é 37. Vejam que eu estou falando aonde está, que não é pensamento meu. Kardec, olha o que Kardec pergunta. Como se explica, então, que certas pessoas tenham evocado animais e recebido respostas? Olhem a resposta do espírito. Evoque um rochedo, e ele responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a falar sobre tudo. Ou seja, gente, é um tapa com luva de pelica que os espíritos deram em Kardec, deram em nós também, né? Não existe comunicações de animais. Quem é que se comunica no lugar deles? Espíritos levianos. Tem um comentário de Kardec logo abaixo, que é longo, mas eu não vou ler, mas eu vou comentar para quem for, repito onde está isso. Livro dos Médiuns, capítulo 25, das evocações, item 283. Como vai ficar gravado isso aqui, vocês vão poder procurar. Kardec faz um comentário, ele fala: quem se aproveita desses momentos, do nosso desespero em obter uma comunicação, são os espíritos levianos, que se divertem com a nossa ignorância e a falta de estudo do espiritismo. Né? E vem, falam qualquer coisa, e todo mundo vai lá e chora, acha lindo, e é uma tremenda enganação. É isso que acontece, gente. E ele fala que esses espíritos evitam se comunicar na presença de pessoas que sabem que eles estão tentando enganar. Aí eles não vêm. Por isso que muitas vezes numa casa, por exemplo, na casa do Wilson, ou lá, como a gente não aceita esse tipo de comunicação e de pedido. Mas eu deixo claro aqui, eu sou totalmente favorável à psicografia, quando ela é analisada por um grupo, não somente para agradar um único membro, tá, gente? Que as psicografias são necessárias, né? A psicofonia também é necessária, mas todas as comunicações têm que ser analisadas por um grupo, não pode ser por uma única pessoa e aquilo ser tomado como verdade, tá? Se for analisado por um grupo e aquilo for aceito, aí é outra história, né? Mas neste caso, como comunicação de animais, é inaceitável, gente. Inaceitável. Por quê? Não só prejudica a pessoa, prejudica o médium, porque nós estamos contribuindo para aquele médium estar cada vez mais perturbado, porque quando o espírito usa aquele médium e está enganando, e o médium aceita e acha aquilo lindo, ele está mais perturbado que a pessoa que procura a notícia. Por quê? Porque ele se deixou levar, gente, pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, pela soberba. Tá? Então, isso faz com que eles fiquem cada vez mais perturbados e não aceitam mais. E a obsessão é tão forte que eles acabam não aceitando mais conselho de ninguém e nem ajuda de ninguém. Até o dia que vai ter que arcar com as consequências de tudo isso. Então, pelo bem do médium, pelo nosso bem, pelo bem do animalzinho, que a gente passe as comunicações pelo crivo da razão. Que a gente seja chato, às vezes até, né? Eu brinquei com isso, que eu sempre faço esse papel, né? A crica, a chata, mas eu não posso permitir, Wilson. Né? Eu não posso chegar no plano espiritual um dia, eu tive a oportunidade de tentar ajudar e não ajudei. Eu não vou fazer isso. Né? Eu não sou ninguém, gente, ninguém mesmo. Né? Eu sou só uma estudiosa da doutrina, como o Wilson, como a doutora Ivênia, como outras pessoas que estudam a doutrina. O que a gente faz aqui, através dessas lives, né, que eu gosto de falar, uma conversa, não gosto de falar em palestra, porque aqui a gente está só divulgando o que a gente também aprendeu. Né? Nós estamos passando para vocês o que alguém passou para a gente. Nesse caso, o alguém foi Kardec. Né? Então, assim, que a gente passa para vocês, repassa as informações e o aprendizado que a gente teve. Né? É só isso. Não é mais nada além disso.
Então, que a gente possa pensar direitinho, né, Wilson, para não se complicar no plano espiritual e também, muitas vezes, gente, é caridoso você dizer não. Muitas vezes é caridoso você não permitir que o outro caia no precipício. Lembre-se sempre disso. Às vezes, dizer não é um ato de caridade. E como você duas coisas que você disse aqui ao longo da nossa conversa, da questão da lealdade, né? Você falou bem que o Marcel Benedetti ele era leal à doutrina espírita, né? Temos que também ser leais à doutrina espírita no sentido de receber, né, uma notícia como essa, receber alguém que está perguntando algo a respeito disso, que a gente seja leal e traga a informação da doutrina espírita. Se alguém está nos procurando, que a gente traga aquilo que a doutrina espírita está nos dizendo. Se a pessoa não é espírita ou se uma suposta comunicação de um animal não veio por meio de um centro espírita, aí é de cada um, né, Ivani? Ah, veio lá do templo, não sei das quantas, ok, aí é outra coisa. Se a pessoa não segue, né, os princípios, né, da doutrina espírita, eles têm todo o direito de acreditar no que eles quiserem, de repassar aquilo que eles quiserem. Como a gente falou, como eu falei aqui de alma grupo, o espiritismo não corrobora com essa teoria. Outras doutrinas filosóficas aceitam. E está tudo certo, se eles aceitam, se para eles faz sentido, siga aquilo que faz sentido. Agora, dentro do espiritismo, dentro daquilo que Kardec nos trouxe, nós temos sim que ser leais aos seus princípios, né? Não é ficar rezando o dia inteiro, colocar uma estátua de Kardec e ficar rezando o dia inteiro para ele. Não é isso. Nós temos que ser gratos a ele pela coragem que ele teve, porque ele passou por muitos percalços para nos trazer tudo isso que a gente lê aí. Quando a gente faz Evangelho no Lar, a gente não tem noção do quanto aquilo foi trabalhoso para ele, nos trazer as informações Exato, do Evangelho exato. segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, no livro dos Espíritos, que foi a primeira obra básica. Né? A gente não, às vezes, para quem nunca assistiu o filme do Kardec, recomendo. Ele passou por muitos desafios. Foi ajudado pela esposa dele, né? Que se faz aqui o registro histórico, né? Por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, que o caso do Kardec é o grande exemplo disso. Ele foi muito perseguido, ele sofreu muito para nos trazer as informações sérias e honestas da doutrina espírita. Então nós, Exato. enquanto seguidores do espiritismo, e normalmente quem é seguidor do espiritismo não é alienado, ou não deveria ser, e infelizmente a gente vê muita coisa por Há aí, né? controvérsias, não, Wilson? Infelizmente a gente vê muitas pessoas de nome por aí, numa alienação absurda e triste também, ao meu ver, triste ver pessoas que têm um nome, né, que levam a doutrina espírita nas costas, que ou pelo menos têm, né, a doutrina espírita como um grande lema de vida e, enfim, tem atitudes equivocadas. Mas, enfim, já que nós não somos ninguém, como você falou, mas nós somos estudiosos, pelo menos, e trazemos uma informação séria e honesta para quem está nos assistindo, que todos que nos assistam reflitam a respeito. Ah, recebi uma comunicação de um animalzinho. Tá, tem algum cuidado, veja de onde veio, veja se aquilo faz sentido. A comunicação veio do animalzinho ou veio de um espírito humano que trouxe informações do animalzinho, que são coisas completamente distintas. Né? Se um espírito humano trouxer alguma informação do plano espiritual do animalzinho, você tem que também analisar com critério, também analisar com cuidado, mas ainda é mais aceitável. Agora, você receber uma comunicação assinado lá, meu cachorro Lulu, opa, peraí. Aí tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito criterioso, à luz da doutrina espírita tem que ser muito criterioso. Então, todas as nossas lives aqui, nossas aqui do Jefa, a Ivania, às segundas-feiras, né, que ela faz também no grupo Irmãos Animais, a gente sempre procura trazer informação. Informação de qualidade, à Exato. luz da doutrina espírita, para que as pessoas reflitam a respeito. Se as pessoas vão acreditar ou não no que a gente está replicando apenas, né, porque a gente não inventou nada aqui, aí é de cada um, é o livre-arbítrio de cada um. Mas o que a gente sempre procura fazer aqui é o espiritismo sério. Né? Temos que ter esse compromisso e essa lealdade, como a Ivani falou. Como tantos espíritos grandiosos que passaram por aqui, Herculano Pires é talvez um dos maiores nomes do espiritismo no Brasil, junto com Chico Xavier. O próprio Marcel Benedetti, que foi um grande estudioso, que eu, infelizmente, não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas conheço a sua obra, e através da Ivani conheci um pouquinho, né, da sua história. Então são pessoas que estudaram a doutrina seriamente, que nos trouxeram informações sérias, e são essas pessoas que a gente tem que ter um mínimo de confiança. Né? Acreditar em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, me desculpa, é algo
muito temeroso e que a gente tenta, no bom sentido aqui, no bom sentido, combater e trazer informação, né, Ivani? Não, sem dúvida. E a prova, Wilson, aqui onde eu estou com você, é o meu lugar de estudos. Se você olhar aqui por cima, esses livros verdes aqui em cima, de capa dura, é a Revista Espírita. Aqui, Marcel, Doutor Ivênia. Tem mais aqui dentro. Olha aqui. Livros espíritas, Chico Xavier. E aqui para baixo, que não dá para ver. Aqui é o meu lugar espírita, tá? E, assim, não estou só de enfeites, tá? Eu realmente estudo. Por que que eu estudo? Porque eu me sinto na obrigação de ter sido criada na casa do Herculano, de não fazer ele passar vergonha. Porque ele é o meu exemplo. Ele é o meu exemplo. Então, vejam bem, então, quando vocês forem ver algum tipo de comunicação, Kardec deixou algumas dicas para nós, né? Como, por exemplo, na revista de julho de 1858, ele fala sobre os espíritos impostores. Ele fala, a grosseria das expressões baixas é peculiaridade dos espíritos inferiores, ou seja, isso já é uma coisa que é bom vocês prestarem atenção. Um espírito bom jamais vai usar uma linguagem baixa, nem que seja para fazer a gente entender. Eles vão fazer com que a gente vá atrás do significado das palavras, para a gente evoluir. Porque senão eles não vão baixar até nós. A gente é que tem que subir e melhorar e ir até eles. Eles não vão jamais piorar para que a gente possa entendê-los, né? Todas as qualidades e imperfeições dos espíritos se revelam na sua linguagem. É prestar atenção, gente. Pode-se, assim, com razão, aplicar-lhes a frase do cérebro escritor: o estilo é o homem. Ou seja, gente, dá um exemplo, né? O Marcel é um homem extremamente tímido e educado. Ele não vai virar um homem grosseiro porque foi para o plano espiritual, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer aqui com vocês, né, é dar as dicas como a gente um dia também recebeu, né? E qual é a dica? O estudo. Não acreditem em qualquer coisa. Eu costumo dizer, Wilson, que nós atendemos no trabalho qualquer religião, mas quem for ou falar conosco, seja de que forma for, vai ouvir sobre espiritismo, né? E nós não vamos aceitar, né, outras doutrinas no meio, né? Porque a nossa casa, o nosso trabalho é espírita, não é de outra religião. Nós não vamos numa igreja ir lá dar palestra espírita, porque eles não vão aceitar. Nós não vamos numa casa evangélica ir lá falar de espiritismo, que vão exorcizar a gente falando que a gente está com o demônio no corpo. Não vão permitir, né? Portanto, há que se respeitar o lugar onde se está. Então, quem for numa casa espírita vai escutar uma palestra espírita, vai ouvir sobre o espiritismo. Infelizmente, se não gostar, gente, eu sinto muito. Mas nós não podemos trair as nossas convicções e ser desleal ao espiritismo porque o outro está fascinado por outras ideias, né? Então, eu espero, Wilson, hoje foi uma live diferente, né? Foi uma conversa diferente, mas eu achei importante, sendo que é um tema recorrente, né? E que a gente não pode deixar passar. Pelo menos não vão poder dizer ninguém me avisou. Né? Ninguém vai poder alegar demência, né, Ivani? É o termo da moda, né? Ah, não Não conheço. sabia. Ah, me fingi de morto. Não. A gente trouxe aqui informação, até porque essa live vai ficar gravada, né? Então, quem está nos Exato. assistindo agora, né, em março de 2023, ou quem for assistir daqui a 10 anos, né, isso vai valer também para daqui a 10, 20 anos. Então, não aleguem demência. Ah, ninguém me avisou, não sabia, não tive. Não, estamos falando aqui, como outros companheiros também tentam alertar sobre assuntos sérios, mas nós estamos fazendo a nossa parte aqui. Estamos tentando trazer o esclarecimento, o alerta para as pessoas, e a gente espera, né, Ivani, minimamente, que as pessoas reflitam, né, sobre tudo aquilo que a gente falou aqui. Você falou, não somos ninguém, não somos donos da verdade, mas somos estudiosos, né, minimamente da doutrina espírita, então que as pessoas tenham isso em consideração. Né? A gente está trazendo informações sérias, informações que Exato. foram trazidas por pessoas sérias, a começar por Kardec, que é o principal. Né? E toda a nossa gratidão, toda a nossa reverência a esse espírito maravilhoso, pela sua coragem, pela sua dedicação.
E eu sempre, desde que eu assisti o filme do Kardec, Ivani, tenho para mim que nós temos que ter gratidão por ele, gratidão por tudo que ele fez pela gente, pela doutrina espírita, porque a gente sabe que não foi fácil o que ele passou. Muitos de nós, no lugar dele, teríamos desistido na primeira dificuldade. Ah, mas outra pessoa assumiria, né? Como, né, a gente sabe, né, dentro da história do Espiritismo, que se ele não assumisse, outro assumiria. Mas assumiria com a mesma qualidade, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com o mesmo amor que ele tinha? Não sei. Né? Ah, E nós, na primeira dificuldade que nós temos, a gente desiste das coisas. Ah, tá chovendo, então hoje eu não vou no centro espírita. Ah, mas tá frio, também não vou sair da cama. Ah, mas tô com sono, não vou fazer evangelho no lar. Enfim, a gente arruma uma desculpa para uma série de coisas e o Kardec foi persistente, foi corajoso e temos que ter gratidão e reverência a esse espírito fantástico e que nos trouxe essas informações e que a gente tenta aqui minimamente, né, passar para aqueles que estão nos assistindo. Né, Ivani? com certeza, Wilson. E assim, quero deixar claro que eu entendo perfeitamente, né, a dor da separação. Eu falo separação porque a gente não perde ninguém. Nós nos separamos momentaneamente das pessoas. E eu compreendo. Só que, assim, eu entendo, Wilson, que a gente não pode passar dos limites da razão por conta dessa dor e por conta dessa perda, entre aspas, né? Então, assim, que a gente não perca a razão, né, nesses momentos, que são difíceis, sim, que são momentos de difícil controle, de difícil da gente levantar, né, porque a cada cantinho que a gente olha, muitas vezes a gente vê o nosso animalzinho ali, mas que a gente saiba do consolo que a doutrina nos traz, que é, esse amor jamais se perde, nem da nossa parte, nem da parte do animalzinho, que eles jamais vão esquecer de nós, e nós também não vamos esquecer deles. Que a gente se lembre que a morte é apenas do corpo físico, que nós ficamos, muitas vezes, fixados na doença que levou aquele animal, mas esquece de pensar que agora ele não tem mais doença nenhuma, que ele está livre, e que ele não está sozinho, né? E que eles podem, às vezes, até vir nos visitar, e a gente até poderia perceber a presença deles, mas não consegue porque a gente está envolvido nesse sentimento de dor, muitas vezes de revolta, né, de angústia, nesse desespero, e acaba perdendo a oportunidade, muitas vezes, de nem precisar de comunicação nenhuma, da gente mesmo ver aquele animal ou de perceber a presença deles. Porque essa é a bondade dos espíritos. Nós não podemos esquecer da bondade da espiritualidade amiga, que às vezes, na hora que a gente menos imagina, eles trazem, como dizia o Chico Xavier, né? Quando a gente ama muito os nossos animais, os espíritos amigos o trazem de volta para que assim, não sintamos a sua falta. Ele não está falando só na questão da reencarnação. Ele falou na questão da boneca, que a boneca veio em espírito visitar o Chico. Né? Para quem lembra da história, ela veio em espírito visitá-lo. Junto, quando o Chico ganhou o filhotinho. E ela estava ensinando o filhotinho os hábitos que eram agradáveis ao Chico. Então, vejam bem, e a gente, naturalmente, nós podemos sonhar com o nosso animalzinho, nós esquecemos desse detalhe, Wilson, que o sonho, muitas vezes, pode ser um encontro. Nós nos libertamos, é como se nós morrêssemos a cada noite, porque nós dormimos, nós voltamos ao plano espiritual, o que nos traz de volta ao corpo de novo é aquele liame, famoso liame prateado, né, que nos liga ao corpo, que esse liame é cortado no dia que a gente morre. Mas nós voltaremos ao corpo, mas quando nós dormimos, nós saímos do corpo e vamos em espírito por aí, sabe Deus para onde? Eu espero que para lugar bom, sinceramente, senão, né? Mas a gente está por aí. Podemos ir estudar, podemos ir trabalhar, podemos fazer algum tratamento e podemos visitar os nossos entes queridos, dependendo, lógico, se isso é permitido pelos espíritos superiores. Então, existem todas essas possibilidades. Portanto, nós não precisamos entrar em desespero, nós não precisamos, né, nos dedicar a essa dor. Passamos por ela, mas que essa dor jamais nos tire da razão, a ponto de acreditarmos em coisas fantasiosas, né? Sem critério, sem julgamento certo, né? Sem nenhuma
sem, como é que se diz, Wilson, sem nenhuma previsão de nada, né? A gente acredita em qualquer coisa que fale o que a gente quer ouvir. É E às vezes, verdade. a verdade não é o que a gente quer ouvir, mas é o que a gente precisa ouvir, né? Isso aí. É isso, gente. Bom, Ivani, quero mais uma vez te agradecer, né? Hoje, nossa, como falei, nossa primeira palestra de terça-feira, né? Mudamos o dia da nossa palestra online. Então, quero te agradecer por aceitar o nosso convite, né? Por fazer essa primeira palestra aqui com a gente. Serão outras mais, já agendamos, né? Para quase todos os meses do ano aqui. Então, quero mais uma vez te agradecer, né? Por você dispor aqui do seu tempo para conversar com a gente. E como último pedido, antes da gente encerrar, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente, por gentileza? Claro, Wilson, mas antes de mais nada, sou eu que agradeço. Espero ter ajudado em alguma coisa, gente. Desculpa se fui muito clica, mas eu não posso ficar quieto, sinceramente, né? Então, eu desejo um grande beijo a todos, né? Com muita paz, com muito amor, com muito estudo, com muito carinho, né? E que a gente possa ser digno dessa doutrina maravilhosa que nos traz todo o consolo que a gente precisa, né? Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo e por amor, não só ao Espiritismo, amor aos nossos animais, aos nossos companheiros de jornada. Pedimos nesse momento, Senhor, que envolva todos nós no seu amor, para que possamos definitivamente encontrarmos o caminho da paz, o caminho da felicidade, que sabemos que não é deste mundo, mas que nós possamos, juntos, todos nós juntos, unidos, entrar nesse caminho da evolução, ajudando uns aos outros, aos nossos irmãos menores, sejam eles animais, vegetais, os nossos irmãos de jornada, do caminho, que possamos juntos, Senhor, encontrarmos esse caminho de estudo, encontrarmos o caminho de equilíbrio, de paz, de leveza, para que possamos sermos melhores espíritos e assim ajudarmos a espiritualidade amiga a nos ajudar também. E agradecendo por tudo que nos tem dado, Senhor, e pedindo mais uma vez que envolva todos nós no seu amor, nós damos por encerrado o nosso bate-papo da noite e que possamos realmente sermos instrumentos de sua paz, como dizia Francisco de Assis. Que assim seja. Que assim seja. Ivani, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente. A vocês que nos acompanharam na noite de hoje, nesta terça-feira, na nossa primeira palestra de terça-feira online. Muitíssimo obrigado. Semana que vem estaremos de volta aqui nas terças-feiras. E lembrando que agora, às quintas-feiras, às 7 horas da noite, também temos palestras presenciais lá no Jefa Sorocaba. O pessoal que for aqui de Sorocaba, da região, né, fica o convite a todos. Uma ótima noite a todos. Que Jesus esteja presente nos nossos lares e nas nossas vidas. Tchau, pessoal.